Conversar ao vivo aqui no Novo Dia com a Thelma Krug, que é pesquisadora sênior do INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, e autora de um dos estudos analisados pelo IPCC para a produção do relatório. Doutora, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Eu gostaria que a senhora nos explicasse 1,5 grau de aumento na temperatura média da Terra já a partir de 2030 significaria o que para a humanidade? Primeiro, bom dia a todos, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Então, de fato, hoje nós já estamos a 1,1 graus Celsius, e acima dos níveis pré-industriais, que a gente considera como sendo o período de 1850 a 1900. Né? E esta temperatura, este aumento relativo a esse período de 1,1 graus Celsius, ele considera tanto a temperatura média de superfície, como também sobre o mar. Né? Então, se nós considerarmos e isolarmos somente a temperatura, ou o aumento da temperatura média sobre a Terra, isso já está em 1,6 graus Celsius. E nos oceanos, 0,8. Claro que tem um intervalo de variação. Então, a gente vê que na Terra a gente tem temperaturas bem mais elevadas do que aquela média global. Né? Então, quando a gente fala do 1,5, normalmente a gente está falando dessa temperatura agregada terra e mar. E então, no relatório que o IPCC preparou em outubro de 2018, esse relatório, que inclusive foi solicitado pela Convenção do Clima, ele tratou especificamente dos impactos de um aquecimento global de 1,5 graus Celsius. E também tratou de quais seriam as possíveis trajetórias de emissões que poderiam nos levar a ter esse aquecimento limitado a 1,5 relativo aos níveis pré-industriais. Né? Thelma. Então, é claro que os impactos que estão ali colocados nesse relatório e fortalecidos, ou serão fortalecidos no relatório que sai em fevereiro de 2022, que trata dos impactos da mudança do clima, e aí já atualizando os dados desse relatório de 2018, apontam para inúmeros impactos, tanto no sistema humano, questão de saúde, quanto também para os ecossistemas, meios de subsistência, né? Aqueles que dependem do mar, da pesca, aqueles que dependem da agricultura, todas as áreas, todos os setores de uma forma ou outra, e diferentemente em diferentes partes do mundo, serão afetados. Mesmo com 1,5 graus Celsius, será mais do que nós temos hoje e menos do que um aquecimento maior do que 1,5. Doutora Thelma, como a senhora vive esse universo, é bem possível que a senhora, além de ler muitas pesquisas, também acaba lendo, e não só lendo, mas desenvolvendo pesquisas, evidentemente, acaba lendo a opinião de pessoas que dizem que o aquecimento global nada tem a ver com o homem, porque dizem esse tipo de coisa, mas na verdade tudo o que está acontecendo é um caminho natural do planeta, o homem não afeta em nada. Vamos então aproveitar este momento que estamos ao vivo para todo o Brasil e falando para um público tão plural e que pensa diferente. Por que a gente tem de mudar esse tipo de pensamento e compreender que sim, o homem afeta as questões climáticas? Então, nesse relatório que saiu, então, que foi hoje publicado, né, fica de uma forma indiscutível a influência humana na mudança do clima. Inclusive, essa influência humana é que está tornando esses eventos climáticos extremos mais frequentes, mais intensos, mais duradouros, como, por exemplo, as ondas de calor, forte precipitação, seca, e alguns dos eventos climáticos extremos na última década seriam extremamente inviáveis se não houvesse a influência humana no sistema climático. Se nós olharmos mesmo os dados, e é interessante porque se nós olharmos a evolução do conhecimento científico, desde a publicação do primeiro relatório de avaliação do IPCC em 1990, até hoje, ou seja, passados basicamente 30 anos, esse conhecimento sobre a influência humana no sistema climático, ela foi se consolidando de forma que, se nós olharmos o relatório, ela sempre vai
aumentando esse conhecimento científico desta influência, e hoje, nesse relatório, torna absolutamente indiscutível. Ou seja, a gente não pode imaginar que o que está acontecendo em termos de uma maior frequência nesses extremos, maior intensidade, se deva simplesmente a uma variabilidade natural, porque eventos extremos sempre existiram. Agora, o que nós estamos vendo é uma intensificação de sua frequência e da sua intensidade. Então, isso é extremamente preocupante, né? E esse relatório torna, em muitos pontos, esta atribuição ao ser humano a questão da mudança do clima e a alguns eventos que no relatório anterior não foi possível fazer essa atribuição. Então, detecção de mudança e atribuição, em muitos casos, já à influência humana. Doutora, eu gostaria de saber um pouco do peso do engajamento de governos, né? A senhora falou aí em 1990, lembrando que só para falar do Brasil, aqui a gente teve em 1992 a ECO 92, depois a gente teve a Rio +20, toda essa discussão sobre a importância disso, esse alerta já estava dado. Me parece que esse relatório de hoje subiu o tom, mas mesmo assim nós tivemos recentemente o governo Trump saindo do acordo do clima, negando todas essas situações. Agora a gente tem o governo Biden voltando. Qual é o peso, da verdade, de governos entrando nessa briga? Então, eu tomo a liberdade de falar sobre isso, porque vocês me qualificaram como pesquisadora, e aí, como pesquisadora, eu não tenho essa associação de IPCC como sua vice-presidente. Então, eu vou fazer essa diferenciação, porque, enquanto vice-presidente, eu não posso comentar sobre as políticas dos governos. Mas eu vou, enquanto pesquisadora, tentar pontuar, então, alguns pontos, né? Então, é claro que todas essas mensagens científicas, todos esses resultados científicos, que são, na verdade, aceitos, ou seja, aprovados por todos os governos membros do IPCC, que é o Fórum Científico da Mudança do Clima, né? Desses 195 governos, eles aprovam os resultados e, por isso, passamos as últimas 2 semanas aprovando, linha por linha, um sumário para formuladores de políticas, que é justamente um sumário que traz os resultados mais importantes desse relatório, que é muito extenso, né? E é claro que os governos membros, que são 195, são basicamente os mesmos governos membros da Convenção do Clima, que é o mundo político, né? Que, na verdade, assimila, ou pelo menos tem a informação científica mais atual para que possam tomar a melhor decisão, ou uma decisão informada no meio político, né? Que seria a Convenção. Então, é claro que a participação de todos os governos ela é fundamental. A gente não consegue, e isso já é um resultado desde sempre, né? Desde quando foi estabelecido a Convenção do Clima, de que não se consegue tratar ou limitar a mudança do clima se não for de uma maneira global. Então, é claro que os esforços individuais vão se compor para que realmente a gente consiga reduções de emissões extremamente profundas, né? Rápidas, e isso tem que ser de todos, né? Então, a não inclusão de governos ou governos que, na verdade, não entre dentro desse esforço global, né, para que a gente possa conter a mudança do clima, ele é realmente, vamos assim dizer, ele não é um sinal muito positivo, né? Então, é o esforço de todos, isso sempre foi dito, e é claro que os governos agora estão todos engajados e esperamos que cada vez mais possam acordar em ter cada vez mais emissões muito significativas, profundas reduções de emissões num futuro próximo, muito rapidamente.